Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E nessa aula de hoje nós iremos trabalhar um tema muito importante, que é a teologia prática. Bom, ao longo das nossas aulas, nós sempre temos conversado aí o quanto que a teologia é importante e a importância também de estudar teologia. Alguém pode dizer, mas qual que é a relevância disso para a minha vida? É muito grande. Repetindo aquilo que sempre temos conversado aí nas outras aulas, é importante você saber que todo cristão, de certa forma, é um teólogo, não é isso? Porque desde quando nós fazemos conceitos sobre Deus, falamos sobre Deus, temos uma ideia sobre Deus, nós estamos fazendo teologia. O ponto que nós estamos conversando ao longo dessas aulas é se a nossa teologia ela é boa ou não. Se a nossa teologia ela é uma teologia que é edificante, né? Ela produz algo bom em nós, ou se não. Quando que uma teologia ela é ruim? Quando ela não é proveniente das Sagradas Escrituras verdadeiramente, né? Porque eu posso ter uma teologia ruim que vem das Sagradas Escrituras por uma péssima interpretação. Acontece muito isso. Então não é incomum eu ter uma péssima teologia que advenha das Sagradas Escrituras, mas isso não porque as Sagradas Escrituras é ruim, mas porque quem está fazendo essa teologia está fazendo de uma forma ruim, de uma forma errada. Tá? Bom, e um dos pontos que nós entendemos que a teologia se torna ruim na vida de alguém é quando há ausência de um elemento teológico muito real, que é a praticidade. Como você sabe que uma pessoa ela não está fazendo uma boa teologia? Quando ela é uma pessoa que fala muito, conversa bem, mas a prática cristã dela é péssima. E olha que eu vou falar para você que dentro do nosso contexto aqui do Brasil, eu acho que hoje é um dos maiores pecados aí da igreja brasileira, é a ausência da praticidade daquilo que se fala. Se fala em amor, mas falta amor. Se fala em santidade, mas se falta santidade. Né? Se fala muito em um relacionamento com Deus, mas quando você vai ver essa vivência desse relacionamento, é um relacionamento que não tem, né? Acaba não tendo. Então isso é um problema grandíssimo. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque você acaba tendo uma verborragia, né? Alguém está falando, mas existe uma ausência daquilo que é falado. Então, quando nós estudamos teologia, como nós vemos trabalhando ao longo das aulas passadas, inclusive nós começamos o nosso curso de introdução à teologia batendo na tecla da praticidade. Inclusive, a nossa primeira aula de introdução ao curso foi sobre a educação cristã. Como a teologia deve moldar não só a nossa mente, não só o nosso intelecto, mas como também a teologia deve mudar a nossa prática, e essa prática que se estende não só no campo religioso, eclesiástico, mas também ele se estende para o nosso universo, para o nosso mundo. Ela sai do campo religioso e vai para a vida, né? Ela se desemboca aí na nossa vida cotidiana. Então, esse talvez seja um dos maiores problemas e uma das maiores dificuldades que nós, como igreja, temos enfrentado. Por quê? Porque falamos algo, mas quando se observa o que é falado na praticidade, aí nós acabamos pecando, né? Nós sabemos que ninguém é perfeito, mas quando se existe um hiato muito gigantesco, existe esse abismo enorme entre o que se fala e o que se faz, aí existe algum problema seríssimo. Por quê? O próprio Jesus ele nos ensina nas suas escrituras sagradas que ele é a videira verdadeira. João 15 fala sobre isso. E que nós somos os galhos. E quem está nele produz frutos. Se você é um cristão, defende Cristo, fala que é um cristão, mas a prática cristã está bem distante, então aí precisa se fazer um autoexame, porque provavelmente existe alguma área que não está batendo aí, que não está em acordo, tá bom? Bom, entendendo isso aqui, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar justamente esse aspecto hoje da teologia prática. Nas outras aulas, nós trabalhamos a questão da teologia
dentro dos seus parâmetros históricos, falamos um pouco da teologia sistemática, mas hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês a teologia prática, a praticidade da teologia, né? Como que essa teologia estudada, ela tem que ser praticada. Hoje nós temos muita gente que de fato fala sobre Deus, argumenta sobre Deus, relata sobre Deus, mas a praticidade teológica é um problema gravíssimo. Acaba se tornando um problema gravíssimo. E é justamente sobre esse ponto que nós vamos trabalhar hoje, que nós temos que ter uma teologia prática, tá? Uma teologia muito prática. Bom, para nós iniciarmos aqui a nossa aula, nós podemos perceber, então, que as Escrituras Sagradas, ela nos diz claramente na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Olha, aqui é um ponto que vale a pena a reflexão, porque quantos de nós não temos observado ao nosso redor um evangelho que talvez de fato seja audível, se ouve, se fala, mas tem o grande problema, a parte de ser cumpridores daquilo que se ouve, cumpridores daquilo que se fala, né? Quantas vezes nós temos discurso, e não nos falta discurso hoje, tanto na internet quanto no nosso meio, mas nos falta o engajamento na prática do que é discursado. Nos falta o se apegar naquilo que é discursado. E hoje, de fato e de verdade, nós temos um problema gravíssimo quando se trata do cumprimento. Falamos de amor, mas quando vamos trabalhar o aspecto do amor ao outro e percebemos que o outro nada tem a nos oferecer, esse discurso muitas vezes ele cai por terra, porque ele é ausente da praticidade, né? Ele acaba não sendo prático. Então aqui existe um grande problema. Bom, nós vamos trabalhar, o meu slide deu uma bagunçada aqui, mas não tem problema, não vai impedir a gente de trabalhar nessa aula, não. Bom, dentro da nossa questão da nossa aula, vamos trabalhar um pouquinho da introdução, da definição da teologia prática, a importância dessa teologia prática, os ramos, conclusão e bibliografia dessa teologia prática. Partindo aqui, então, nós podemos começar com uma introdução que muitos entendem o estudar teologia e a necessidade de estudar teologia apenas como alguém que vai ter acesso a livros difíceis, vai estar mais bem preparado para os debates acadêmicos, vai ter com entendimento de conceitos de palavras técnicas e complicado, até mesmo vai entender um pouquinho de muita discussão, mas quando se olhar lá no fundo, vai perceber uma discussão sem aplicação prática. A teologia prática, ela em si, né, nós precisamos entender que existem algumas perguntas que nós fazemos ao decorrer dela. O conhecimento que eu estou adquirindo, essa profundidade bíblica que eu tenho, ela está transformando a minha maneira de viver? Ela está transformando o meu jeito? Existem dois problemas. O que se nega a conhecer e o problema do que conhece e não pratica, né? Para os dois é problemático. Tem gente que fala assim, eu prefiro não conhecer do que não praticar. E o outro diz, eu conheço, mas não pratico. É problema para os dois. Saber que existe algo que eu devo conhecer para me aperfeiçoar na caminhada com Cristo e não desejar conhecer é um problema. Saber que eu conheço algo e não pratico aquilo que eu conheço também é um problema. Então nós temos que dar uma analisada se de fato esse ambiente teológico a qual nós participamos, ele está moldando a nossa forma de viver, a nossa forma de ver, a nossa forma de agir. É muito importante percebermos isso, é muito importante. Porque a verdadeira teologia, ela nunca teve como objetivo apenas informar a mente. A verdadeira teologia, aquele que ama a teologia de fato, busca entender algo de coração, como viver para a glória de Deus com o seu coração, algo que, um conhecimento que de fato mude o seu comportamento para te levar a uma adoração sincera, ao ministério do reino de Deus, de ponto de você saber trabalhar adequadamente.
e uma vida diária onde Cristo participa dela. Então, a teologia, ela nunca teve só como objetivo trazer informação. A teologia é para mudar a mentalidade, a forma de ver, a forma de enxergar, a forma de agir, a forma de se comportar, como a nossa adoração. Hoje nós temos um problema dentro do campo adoração, porque você vê cada pessoa fazendo aquilo que quer, mas não porque quer viver pela palavra, mas porque entende que a própria pessoa pode guiar-se na adoração a Deus do jeito que quer, como se Deus fosse receber do jeito que ela imagina. Então nós temos um grande problema aqui. Quando não conhecemos a teologia, erramos. E quando conhecemos e não praticamos, erramos dobrado, tá bom? Então a teologia, ela tem essa ideia de trazer você para próximo da prática, né? A teologia prática nasce exatamente nesse ponto. Quando o conhecimento bíblico deixa o papel e alcança a vida. Quando você deixa lá o que está escrito no papelzinho, você leu aquilo, você absorveu aquela informação, mas agora aquela informação não vai ficar só gravada na sua mente. Você vai passar a ser um cumpridor daquilo que você aprendeu. Então, teologia tem tudo a ver com praticidade, não apenas conhecimento. Nós temos o texto de Tiago ainda, né? Como nós lemos no início, que diz exatamente o mesmo. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Isso é importante. Sede cumpridores. Eu percebo que às vezes a gente ouve muitas pessoas. Hoje eu vou à igreja para ouvir a palavra. Você não precisa só ouvir a palavra. Você precisa também ouvir, mas depois de ouvir, você precisa absorvê-la, guardá-la no seu coração e praticar. Nós temos um salmo muito interessante, que é o Salmo de 119, um salmo, o maior salmo ali o maior salmos, né, do livro dos Salmos, e também, vamos assim por dizer, o maior salmos, o maior capítulo de toda a Bíblia, vamos assim dizer, né? Se nós enxergarmos salmos como capítulo e não como número, mas isso é um assunto para outro dia. Mas, enfim, vamos dizer que é o maior capítulo de toda a Bíblia. E você tem aí, então, inserido nele uma série de textos falando sobre a prática. Por exemplo, você pega Davi dizendo, a partir do verso 11, dizendo da seguinte maneira: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então veja bem, eu guardo a tua palavra, observo a tua palavra, e como é que eu não peco? Olha só, aqui entra a prática, obedecendo, vivendo, andando de acordo. Nós temos também o Salmos 1, que nos dá uma bela ilustração e uma lição muito bela, que diz: bem-aventurado o homem, olha só, que não anda segundo o caminho, segundo os pecadores, o homem que não se assenta, não se atenta ao conselho dos perversos, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Então, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, no caminho dos ímpios, né? Não se segue no conselho dos perversos, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha como o texto diz. E diz que esse homem que medita, ele não somente medita de noite, mas ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto ele faz floresce, prospera, anda. Por quê? Praticidade. É alguém que caminha. Falando em caminhar, nós poderíamos citar ainda os Salmos 119 e também o verso 105, aquilo que você conhece já de cor. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ora, se eu estou caminhando, iluminando, né? Então existe uma praticidade, uma forma de praticar, de agir, porque eu caminho de acordo à palavra de Deus. Isso é fundamental para você, é fundamental para mim, a praticidade. Então aqui nós deixamos de ser ouvintes para sermos o quê? Praticantes da palavra de Deus. Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Deixarmos o campo da prática, apenas da audição. Não é que deva faltar a audição, não deve faltar a audição. A audição é importante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas nós temos um ponto extremamente relevante, que é o ponto de ouvir, guardar, meditar, praticar. Então nós perguntamos, por que é tão importante isso? Por que isso é tão importante? Lembrando que nós vivemos em uma geração que possui muito acesso à informação. Milhares de sermões na internet todos os dias, pregadores novos, de tudo quanto é ramo, de tudo quanto é jeito falando. Cursos teológicos à vontade. Onde você vai hoje, você acaba por ter cursos teológicos. Onde você analisa hoje, você consegue ter curso. Conteúdo bíblico em abundância. Se tem muito, olha, é vasto. Todo dia se produz, todo dia se produz, todo dia se produz. Mas aqui está o detalhe. Aqui é onde aparece algo que é um paradoxo, né? Algo que é extremamente complicado. Por quê? Porque muitos de fato conhecem a Bíblia sem vivê-la. Defendem doutrinas e sabem muito bem fazer isso, mas acaba defendendo essas doutrinas sem nenhum tipo de amor. Muitos falam sobre Cristo, mas não refletem o caráter de Cristo. Não refletem o caráter de Cristo. Então isso nos leva a uma outra questão muito séria. É possível, então, conhecer teologia, é possível, então, ter um conhecimento bíblico e ainda assim viver distante da prática cristã? É possível se ter um conhecimento e ainda assim ir para longe da prática cristã? Bom, a resposta dessa pergunta revela o porquê a teologia prática é indispensável para a vida da igreja, porque é possível. É possível. Nós nunca vivemos uma era de tamanhos escândalos. Não, vivemos uma época onde os escândalos são recorrentes. E você diz, pregava tão bem, falava tão bem, andava tão bem. Mas qual é o problema? É a praticidade. Você não deve, quando eu digo essa prática de viver a palavra, da aplicação, nós não devemos nos confundir com os hábitos doutrinários e religiosos de alguns. Eu não estou falando sobre a dogmática. Não estou falando sobre você ir à igreja. Eu não estou falando sobre você se vestir adequadamente. Estou falando da prática cristã, da prática das Sagradas Escrituras. Eu não estou falando dos usos e costumes impostos por uma denominação. Eu estou falando do cumprimento das Sagradas Escrituras. Então, isso nos leva a essa questão. É possível conhecer teologia e ainda assim viver distante da prática cristã? É possível. É muito possível. E nós vemos isso dia após dia acontecendo. Então, nós devemos pensar, bom, se é possível conhecer teologia e ainda assim viver distante da prática cristã, o que nós devemos fazer? Devemos entender que não é só questão de estudar, mas nos apegarmos a essa teologia prática, porque ela nos ajuda a compreender que doutrina e vida não podem ser separadas. Não podem ser separadas. Doutrina e vida não podem ser separadas, porque um conhecimento sem transformação conduz a uma vida de religiosidade vazia. A verdade bíblica, a verdadeira doutrina bíblica, sempre vai exigir de nós uma aplicação na nossa vida. Não dá para separar a doutrina e a aplicação. Não tem como. Se você separar a doutrina e a aplicação, a gente acaba correndo um risco enorme na nossa vida. Então, o bom teólogo, aquele que aspira a estudar teologia, aquele que aspira a conhecer a palavra de Deus, ele deve estar pronto para se agarrar às Sagradas Escrituras. Ele deve estar pronto para se apegar à palavra de Deus e viver pela palavra de Deus.
Esse é o ponto importante. Isso é algo tremendo. Então, pensando nisso, nós chegamos. Bom, a teologia prática de fato é muito importante. Então, o que é essa teologia prática? Ao longo da história da igreja, homens de Deus entenderam que a teologia não deveria permanecer apenas no campo intelectual. Toda vez que se elabora uma doutrina, era para a praticidade e o comportamento da igreja. Para que a igreja tivesse algo prático na sua mão, de que forma que entendesse e executasse aquilo que foi entendido. A ideia não é só compor doutrinas de difícil entendimento, mas é ajudar o povo de Deus a viver para a glória de Deus. Essa que é a ideia de se fazer uma boa teologia. Nós aqueles que amam o ensinamento e querem ensinar, têm que entender que precisam fazer isso para dar acessibilidade, para que o povo consiga ter acesso à informação, mas não uma informação complicada e difícil, mas uma informação onde eu consiga desenvolver essa dinâmica da prática cristã, onde eu consigo viver para a glória de Deus. Então a ideia não é só viver no campo intelectual. É claro que exige pensar, e Deus vai levantar os mestres, os doutores, aqueles que estão dentro desse campo, mas para ensinar o povo de Deus a viver para a glória de Deus, para a prática cristã. Bom, entendendo isso, nós podemos perceber 2 pontos principais. A fé cristã, ela sempre envolveu não apenas uma fé sem prática, mas ela envolve a prática, a transformação, o discipulado, o serviço, o aconselhamento, a pregação, a vida piedosa. Então, quando nós estudamos a teologia, precisamos entender que quando nos tratamos de teologia, estamos tratando de fé, isso vai envolver uma transformação, você vai ser transformado. A palavra precisa passar por você e transformar a sua vida. A palavra precisa passar por você e transformar a sua vida. Se a palavra passa e não transforma, existe algum problema. A palavra de Deus te levará ao desejo da prática das escrituras sagradas, ao serviço, ao aconselhamento, à pregação, a uma vida piedosa. A teologia prática, ela surge justamente para responder questões como a doutrina deve impactar a igreja, ou seja, nós não estudamos uma determinada doutrina para trazer confusão, mas para trazer esclarecimento. Esclarecimento. Agora, isso aqui é importante, porque quando você não estuda determinadas doutrinas, você não tem esclarecimento, aí você vira uma confusão gigantesca. Outro ponto também é como aplicar a Bíblia na vida cotidiana. Nossa missão ao ensinar a doutrina, ao ensinar o evangelho, ao pregar, ao discipular, ao ensinar alguém, né, é justamente pegar essa pessoa e ajudar ela a aplicar a Bíblia na vida cotidiana dela, nos dias a dias. Como o evangelho molda, né, as nossas ações. Como o evangelho de Cristo ele vem moldando as suas ações. Nós olhamos para uma nação como a nossa e fazemos a seguinte reclamação: meu Deus, você tem uma nação praticamente onde a maioria se diz ser evangélica, mas as práticas uma negação. Eu não sei como que nós chegamos ao ponto de hoje passarmos 10, 15 anos na igreja sem sequer lermos as Sagradas Escrituras. Lendo textos repicados, não ter apreço para meditar, ler, entender os evangelhos, as cartas de Paulo, ler, por exemplo, no Antigo Testamento. Eu nunca vi uma geração que tem a Bíblia e despreza tanto a Bíblia. Uma geração que tem tanto acesso à Bíblia, à informação e despreza tanto, algo que foi nos dado debaixo de muito custo. Hoje, para você não ler a Bíblia, pode não significar muita coisa, mas para alguém que tinha sede, não tinha acesso às escrituras, é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Então nós precisamos parar e pensar. Como que chegamos ao ponto de sermos, em boa maioria, evangélicos, mas estamos tão longe das Sagradas Escrituras, da meditação das Sagradas Escrituras. Isso deve nos levar a determinadas reflexões. Né? Bom,
Antes de estudarmos suas áreas e aplicações, precisamos compreender, afinal, o que realmente significa essa teologia prática, né? Vamos dar algumas definições de teologia prática. Mais uma vez eu peço desculpa, porque num programa parece legal o slide, aqui ele está aparecendo dessa forma. Mas, bom, vamos lá. A teologia prática é a disciplina que estuda a aplicação da teologia nas situações cotidianas da vida cristã. Então, ou seja, a teologia prática é a disciplina que estuda a aplicação. Como falar da cristologia? Essa cristologia ter uma aplicação na vida do povo, né? Por exemplo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A esperança, se Cristo ressuscitou, então isso aplica a minha vida de fato, porque eu tenho esperança. Mas como Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, eu não tenho esperança. Então eu preciso ter esperança quando eu entendo a doutrina da cristologia sobre Cristo, que é a esperança para mim, não é verdade? Bom, a teologia prática se concentra em como essas doutrinas e princípios da fé cristã são vividos e aplicados diariamente, na prática, envolvendo aspectos como a pregação, aconselhamento, ética, a adoração, o ministério, né? Como a teologia prática, ela visa não apenas tratar de assuntos que, em outros momentos, acaba não tendo funcionalidade. Enquanto outras áreas da teologia, por exemplo, elas se organizam para poder explicar as doutrinas teológicas, né? A teologia prática, ela trabalha de forma diferente. Quando você vai estudar alguns campos teológicos, fora da teologia prática, esses campos vão trabalhar de forma a organizar e a ter uma explicação para que nós possamos desenvolver essa teologia e aplicar essa teologia na vida da igreja, essas doutrinas. Bom, então nós podemos entender o seguinte: a teologia prática pergunta para nós como essas verdades que é estudado em outros campos da teologia, ela vai poder transformar a nossa vida. Porque se você tem uma doutrina que não transforma a vida, ela não tem sentido, né? Então todo estudo teológico, e seja no campo que for, ele sempre vai acabar desembocando de alguma forma dentro de uma aplicação na vida da igreja. É isso que nós vamos chamar de teologia prática, né? Como o evangelho molda nossas ações diárias, a teologia prática conecta doutrina e vida, como nós já falamos aqui. Então uma coisa vai estar sempre ligado à outra. Então outros campos doutrinários, teológicos, vão trabalhar para desenvolver a explicação e compreensão de determinadas doutrinas. A teologia prática, ao dar as mãos a esses campos teológicos, sempre vai nos ensinar a ter uma aplicação em nossa vida dessas doutrinas que foram organizadas. Então isso tem uma importância muito grande, porque a teologia prática é essencial por várias razões. Por exemplo, a conexão entre a teologia e a prática, ela estabelece um vínculo entre a teoria, né, e a vida. Ou seja, entre aquilo que se leu, entre aquilo que se aprendeu e aquilo que se pratica. Então nós podemos entender que na vida cotidiana, na vida do cristão, ele sempre vai estar aplicando uma boa teologia se ele aprender uma boa teologia. Aquilo que vai garantindo que a fé não seja apenas um conjunto de crenças, mas uma realidade vivida. Então, quando eu estudo teologia, a minha fé ela não é apenas só um conjunto de crenças, mas ela acaba também sendo uma realidade vivida. E nada mais belo do que você ver um crente, um cristão, um filho de Deus, vivendo a sua fé. Mas vivendo a sua fé não por um conjunto de crenças, mas numa aplicação pessoal. Tá? Então a teologia prática é muito fundamental, por exemplo, para os pastores, né? Para os líderes, que de alguma certa forma, lá na frente eles vão acabar usando isso na vida da igreja. Um pastor que não compreende teologia prática, ele vai trabalhar sempre em torno do campo religioso. Ele vai convergir tudo em torno da igreja, vai convergir tudo em torno da congregação. Ele nunca vai levar a congregação a ir para a vivência do evangelho. Ele sempre vai ficar trazendo. Para ele só tem o vinde, nunca tem o id, né? Porque só funciona se for dentro daquele aspecto aonde ele enxerga que é válido. Então é importante a teologia prática. E quando nós vamos trabalhar esses ramos da teologia prática, porque ela tem uns determinados ramos, ficando clara aqui a definição que teologia prática nada mais é, então, do que você
incorporar, eu falo incorporar no sentido de vivência, viver aquilo que se é dito, viver aquilo que se é crido. E olha que hoje nós temos um grande problema, porque muita gente tem uma crença que não é pautada nas escrituras, mas se alega que essa crença ela é pautada nas escrituras, e aí você tem uma crença que não é pautada nas escrituras, que é vivida de forma incorreta ainda, né? Também é vivida de forma incorreta, e nós acabamos tendo uma bagunça gigantesca, tá bom? Bom, acho que até aqui a gente ficou bem claro aí algumas questões, mas a gente precisa agora falar um pouco também dos ramos da teologia prática, né? Porque a teologia prática, ela abrange vários aspectos da vida, e nós vamos tratar alguns ramos que ela trabalha aí na vida cristã, tá ok? Bom, a teologia prática abrange diversas áreas da vida e do ministério da igreja, buscando fielmente as verdades bíblicas ao cotidiano cristão. Entre esses ramos principais, nós vamos ter alguns destaques, por exemplo, como a pregação. Olha que coisa interessante. Você tem a pregação. A pregação, ela é muito importante. Por quê? Porque a pregação, meus irmãos, ela se refere ao estudo fiel, né, à aplicação fiel da palavra de Deus. Não dá para você ter uma boa teologia hoje, vamos falar assim, uma boa teologia hoje, se você não tiver uma boa aplicação e uma boa prática das escrituras sagradas. Felizmente hoje a gente caminha num tempo onde muitas pessoas têm teologia, elas falam, porque como eu disse, qualquer um pode, de certa maneira, ser um teólogo, desde que essa pessoa passe a expressar algum determinado conceito sobre Deus, né? E essa pessoa acaba tendo uma vida teológica, né? Ela cria conceitos, mas às vezes, pela falta de exposição fiel das Sagradas Escrituras, nós temos esse grande problema, né? Onde a pessoa não consegue aplicar de maneira correta as Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, a pregação, que é um dos ramos da teologia, refere-se ao estudo e à prática da comunicação fiel da palavra de Deus. Bom, é muito importante entendermos que não é só falar da palavra de Deus, é necessário a gente ter uma comunicação fiel, né, da palavra de Deus. De fato, envolve não apenas a preparação de sermão, né, expositivos, mas também a compreensão do contexto da congregação e a aplicação das escrituras à realidade dos ouvintes, sempre com o objetivo de glorificar a Deus. Então, veja bem, quando nós temos a pregação fiel das Sagradas Escrituras, você tem uma mensagem ali bem exposta, né? De fato, o pregador ele precisa olhar para a necessidade dos ouvintes. O pregador tem que ter essa sensibilidade e trazer uma exposição fiel das Sagradas Escrituras para aplicar a vida da congregação de forma clara, de forma que isso seja bem real. Bom, nós temos um texto muito claro, né, sobre isso, que Mateus 28:19 diz: "Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." É importantíssimo nós compreendermos aqui que o fazer discípulo, ele parte de você expor fielmente aquilo que o mestre ensinou. Porque nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Cristo. Então nós devemos sempre ter esse olhar fiel das Sagradas Escrituras. Um outro ponto também é o aconselhamento cristão, que é também um dos ramos da teologia prática, né? O aconselhamento pastoral. Bom, o aconselhamento pastoral acaba por consistir no cuidado espiritual oferecido ao membro de cada igreja, né? E aí isso pode ser uma comunidade local ou não, uma comunidade local que eu falo institucional ou não institucional, porque nem todo lugar nós temos igrejas institucionais, né? Mas, de fato, sempre vai haver um líder ali, alguém que está trabalhando na liderança, que deve ser fundamentado prioritariamente nos princípios das Sagradas Escrituras.
Embora conhecimentos auxiliares possam contribuir para a compreensão na condição humana, o aconselhamento pastoral sempre deve se manter fiel à palavra de Deus como autoridade final para a orientação e consolo e correção. Isso aqui é um ponto importante porque nós precisamos ter discernimento para saber o que cada pessoa está passando. Existem pessoas que estão passando nessas dificuldades que um pastor, naquele momento, por exemplo, ele não vai conseguir ajudar. Então ele precisa, se for um caso patológico, um caso que a pessoa tem um problema, é necessário enviar uma ajuda especializada. Mas sempre lembrando que a palavra de Deus, ela sempre vai dar direções praticamente para toda a vida da pessoa. Sempre vai dar. Um texto para nos ensinar sobre isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, conseleis os desanimados, e ampareis os fracos e sejais longâminos para com todos. Nós precisamos entender que na vida da igreja sempre vai existir pessoas com diversos tipos de problemas. E nós temos que estar prontos a auxiliar essas pessoas. Existem pessoas que estarão com doenças físicas, outras com problemas emocionais, outras com problemas espirituais. E o pastor ele sempre tem que estar preparado para trazer um amparo da palavra, né, um aconselhamento para essa pessoa, mas sempre embasado dentro das Sagradas Escrituras. É verdade que hoje a gente enfrenta uma grande dificuldade, onde muitos hoje já não ensinam as Sagradas Escrituras, mas acabam por transformar a igreja num ambiente de autoajuda, né? E acabam desprezando a palavra de Deus, e não é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos que a palavra flua em nossa vida. Um outro ponto muito importante que a teologia prática ela atua, e hoje nós temos um sofrimento muito grande com isso, é justamente na educação cristã, meus irmãos, na educação cristã. E olha que eu vou ser sincero, a educação cristã hoje é algo que tem trago, como é que eu posso falar? Na verdade, existe uma ausência muito grande desse princípio de educação cristã. Muito, muito grande. Por quê? Hoje os pais não se preocupam mais em educar os seus filhos. Hoje já não se pensa muito em fazer os discípulos. Então, quando nós temos uma ausência da educação cristã, que vai abordar praticamente toda essa praticidade das escrituras, né, a forma prática, a educação cristã ela vai acabar, ela envolve esse desenvolvimento dos métodos e programas para o ensino da doutrina cristã, desde a escola dominical até a formação teológica. Então, você pegar um cristão que chega na igreja e educar ele nos princípios bíblicos e ensinar esse pai ou essa mãe a educar os seus filhos é muito importante. Não é só levar a criança à igreja, não é só levar, mas é trazer ele os filhos para dentro do ensino bíblico, é trazer a família para dentro do ensino bíblico. Então, essa é uma das grandes dificuldades que nós sentimos hoje, a ausência da educação cristã. Nós hoje temos um problema seríssimo com isso, seríssimo. Você não tem incentivo à educação cristã. Hoje nós somos movimentados a ir à igreja, a vir para casa, a ir à igreja e vir para casa. Mas esquecemos que a educação cristã é muito importante porque ela trabalha em toda a nossa sociedade. Ela vai trabalhar em todos os parâmetros da sociedade, né? Então, o objetivo da teologia prática dentro dessa educação cristã é promover o crescimento no conhecimento bíblico e a maturidade espiritual do povo de Deus. O povo de Deus ser maturo espiritualmente para lidar com uma série de situações que envolvem a vida. Nós temos um texto de 2 Timóteo 3,16 que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, dentro da educação cristã, nós recorremos sempre à palavra de Deus para vermos como nos comportarmos diante de várias situações que nós enfrentamos na nossa vida cotidiana. Tá? Esse é um ponto que eu particularmente considero muito, mas muito importante. Outro aspecto onde a prática cristã ela toca também, a teologia prática ela toca também, é dentro do aspecto litúrgico do culto, aquilo que nós podemos chamar como adoração.
tratar, justamente porque quando nós falamos da adoração, isso trata do estudo e da prática da adoração cristã, incluindo elementos dentro da nossa liturgia, como a música, a oração, os sacramentos. Na tradição reformada, especificamente, a adoração deve ser regulamentada somente e somente pelas Escrituras, visando a edificação da comunidade e a exaltação do povo de Deus. Então, é muito complicado, porque hoje você tem uma geração que faz o que quer, do jeito que quer, como quer, e não está nem aí se as Escrituras diz sim ou diz não para aquilo. Né? Felizmente, é a famosa geração do que acaba dizendo, se for de coração, Deus aceita. Mas se fosse pensando nisso, nós temos o exemplo de Nadab e Abiú, que tentaram fazer aquilo que quiseram e não foram aceitos. Nós temos a ideia de Caim, que não foi aceito. E nós temos vários outros exemplos, né? Como Ananias e Safira, que também não foram aceitos perante Deus, porque fizeram da forma como quiseram, né? Não fizeram da forma como deveria ser feito. Então, a teologia prática, quando nós estudamos teologia, ela desemboca nessa praticidade, tanto da nossa vida comunitária na igreja, a educação cristã, que é relevante tanto dentro da comunidade cristã, como fora dela também, e também na nossa adoração. Mas não só desemboca também nisso, mas também na missão e evangelismo, né? Porque quando nós entendemos missão e evangelismo, a teologia prática diz a respeito ao anúncio do evangelho e ao engajamento missionário da igreja. A teologia prática orienta os cristãos a cumprirem a grande comissão, testemunhando de Cristo por meio da proclamação da palavra e das ações e da ação que reflete amor ao próximo. Então você perceba que quando nós trabalhamos esses pontos, o crente ele vai se tornar um missionário, porque ele sabe que é dever dele. É dever dele levar esse conhecimento, é dever dele pregar o evangelho, é dever dele levar a palavra de Deus, mas sempre voltado de uma forma escriturística, né? Sempre voltado de uma forma escriturística. Então nós podemos pensar aqui o quanto que a teologia prática ela é importante, o quanto que ela moldou e molda gerações, né? Uma geração que se curva perante a palavra de Deus, anda pela palavra de Deus, com certeza é uma geração que se torna abençoada. Para quanto mais longe nós vamos, mais longe nós nos distanciamos, mais complicado fica, mais difícil fica, e só Deus para nos ajudar, tá? Bom, acredito que até aqui nós falamos um pouco sobre essa questão da teologia prática, ficou muito claro sobre que doutrina e vida não se separam, né? A teologia, todo o ramo da teologia que nós estudáramos, toda a parte da teologia que nós estudáramos, desde da teologia sistemática, a teologia histórica, desde os dogmas, toda a área, a teologia bíblica, tudo que nós estudarmos sempre terá que estar ligado à nossa conduta, à nossa forma de viver, e de alguma forma nós temos que buscar um meio de aplicação pela Sagrada Escritura à nossa vida. Então a teologia prática, para nós concluirmos, é a parte vital da vida cristã, pois transforma o conhecimento teológico em obediência concreta, ao integrar a fé e a vida diária, comunica a fé e a vida diária, né, que acaba por edificar indivíduos e fortalecer a comunidade por meio da fé, por meio da aplicação da palavra, perdão, por meio da pregação e do cuidado pastoral, da educação cristã e do compromisso missionário. A teologia prática, então, capacita o cristão a viver de maneira fiel ao evangelho e serem a verdadeira luz e o verdadeiro sal do mundo. Olha como que é importante, né? Lembrando disso aqui, antes de nós encerrarmos, Jesus ele nos deixou um texto muito importante sobre a questão da prática cristã, Mateus 7, 24 ao 27. O texto diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificado sobre a rocha. Então você repare que não existe só uma questão de escutar, mas escutar e aplicar, né, a palavra. Porque guardar no coração, de fato, é uma aplicação. Mas Jesus também diz: de todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou
a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, para nós encerrarmos por aqui, a grande questão que fica para nós é se nós, quem desses dois, em que grupo nós estamos nos encaixando? Aqueles que ouvem a palavra e são sensatos e prudentes, ou aqueles que são insensatos e imprudentes, que ouvem e não pratica e acha que a vida está boa dessa forma, né? Nós devemos sempre ter essa reflexão: eu estou aprendendo a palavra de Deus, eu estou vivendo a palavra de Deus. Somente vivendo a palavra de Deus, somente praticando, como o Tiago disse, sedes praticantes e não somente ouvintes da palavra, né? Então sejamos praticantes, aqueles que amam a palavra, que estudam a teologia para a prática. Tem muita gente que estuda apenas para obter conhecimento, já falei isso aqui, apenas para debater pontos teológicos, e a ideia do estudar teologia não é isso, é praticarmos, é sermos melhor. Você que é um amante da palavra de Deus, né? Você que é um amante da palavra de Deus, você tem se tornado uma pessoa melhor para o seu próximo, você tem se tornado uma pessoa melhor para a sua família, você tem sido uma pessoa que tem conseguido se relacionar com essa sociedade de forma cristocêntrica, olhando com amor, olhando com misericórdia para essa sociedade, ou a cada dia mais você tem, sei lá, né, se separado, se afastado, se tornado uma pessoa que não deveria ser. Ou você que ainda estuda a palavra de Deus e acaba agindo de forma totalmente contrária, decepcionando aqueles que estão ao seu lado, a igreja, os irmãos da fé, a sua própria família. Quem sabe hoje não é um tempo de você voltar e se arrepender. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, essa foi a aula de hoje. Que você venha praticar a palavra de Deus, viver perante a palavra de Deus, e que o Senhor Deus te ajude. Não seja apenas um ouvinte, mas seja praticante. Você, nosso aluno, que deseja estudar teologia, lembra que teologia e prática são inseparáveis, né? A boa teologia e a prática cristã são inseparáveis. Se você apenas quer estudar teologia para adquirir conhecimento, mas não uma prática cristã, você está em um campo perigoso. Estudemos, oremos e pratiquemos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima aula, se assim o nosso Deus nos permitir.